O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos. A Indulgência. Parte 2. 18. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Porque, pois, sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, em virtude e em mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado e em todo o seu percurso podem ler estas palavras que lhe indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Frete, Bispo de Nevers, Bordeaux. 19. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda, a censura, que se lança sobre os outros ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo um inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo senão para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos?
São Luís, Paris, 1860. 21. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízo a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia, do que vários se tornem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860.